Nesse vídeo eu quero te dar a minha visão do que seria yoga com foco em filosofia. Eu falo muito disso aqui no canal e também lá no Instagram. Recentemente eu abri uma caixinha para que as pessoas me dissessem o que elas entendem por yoga com foco em filosofia e visivelmente existem opiniões diversas e até bastante, não diria que são opostas entre si, no sentido de serem antagônicas, mas, assim, coisas muito diferentes que falam de temas completamente diferentes. Por exemplo, teve gente falando que yoga com foco em filosofia, claro, a pessoa estava dando a opinião dela, tá? Mas teve gente dizendo que yoga com foco na filosofia era praticar yoga muito além do asana. É uma visão muito semelhante à minha. E já teve gente que falando que o foco na filosofia seria conhecer a base teórica do yoga. Então, percebe? Você já vai para uma coisa que foge totalmente da prática em si do yoga, enquanto essa daqui está falando sobre praticar yoga de um jeito diferente. E diante disso, eu percebi que isso é um conceito um pouco subjetivo, talvez pouco claro. Então, eu vi que seria relevante que eu viesse aqui falar para você o que eu entendo por yoga com foco na filosofia, já que eu tanto falo sobre isso. Para a gente começar essa conversa, é importante você entender que meu ponto de vista ele é fortemente influenciado pela linhagem da yoga que eu pratico e que eu ensino. Esta linhagem é o Swastika Yoga, que foi sistematizado pelo De Rose. E aí, nós temos uma questão, tá? Veja só. Swastika Yoga é uma modalidade de yoga, uma forma de yoga, um ramo, enfim, chame como você preferir. E a síntese, a sistematização estaria aqui, ó, neste livro, chamado Tratado de Yoga, do professor De Rose, que é o sistematizador desse tipo de yoga. E você tem um belíssimo de um livro aqui, com mais de 1000 páginas, falando sobre o que seria o Swastika Yoga. E nós temos aí, portanto, uma outra questão. O De Rose, ele ainda é vivo. E quando eu comecei a praticar yoga, numa escola de yoga, em 2010, estava começando uma transição das escolas da rede De Rose. Existe uma rede de escolas, tá? Com este nome, com essa marca, uma marca registrada. E quando eu entrei na escola, estava em um momento de transição de Swastika Yoga para método De Rose. E método De Rose viria a se tornar uma coisa diferente, tá? Um outro enfoque, um enfoque que vai além do Swastika Yoga, enquanto que o yoga em si faria parte ali desse método De Rose, mas não seria o método De Rose. Confuso? Pois é. Mas o que acontece? Eu comecei a praticar yoga nesse contexto de transição. Então, eu fui apresentado ao Swastika Yoga, eu fui praticando Swastika Yoga, eu fui conhecendo Swastika Yoga, e eu era aluno ainda, enfim, eu estava ali totalmente por conta da prática, da parte física em si. Já contei essa história aqui outras vezes, não vou adentrar demais nesse papo hoje. Mas eu comecei a praticar como exercício físico, tá? Queria alongamento, queria força, queria flexibilidade. E fui ficando. Então, como aluno, sem emergir muito no estudo e etc., a transição para método De Rose aconteceu. E quando eu fui fazer formação, quando eu fui estudar, quando eu fui me aprofundar um pouco mais nesse universo do yoga, eu já fui fazendo uma formação de instrutor do método De Rose. Passaram-se muitos anos e eu me formei em instrutor e eu comecei a me interessar por estudar as coisas mais originais, vamos dizer assim. E eu fui buscando um conhecimento cada vez de mais difícil acesso para tentar entender a coisa mais a fundo, tentar entender o yoga mais a fundo. Afinal de contas, o método De Rose em si não tinha esse enfoque potencial específico do yoga, da expansão de consciência, etc. Era uma proposta muito mais voltada para a qualidade de vida. E eu queria
coisa com mais profundidade, tá? E pouco a pouco eu fui saindo desse enfoque físico, eu fui saindo desse enfoque corporal e fui adentrando no processo de expansão de consciência. E chegou o momento em que existe uma lacuna. E foi aí, inclusive, que eu fiz minha transição para sair dessa escola que eu estava do Método de Rose e começar a tocar meu projeto online sozinho, que é a comunidade Sattva hoje. É onde eu ensino você a praticar yoga com foco na filosofia. Inclusive, vai ter o link aqui na descrição desse vídeo, caso você queira conhecer. E o que acontece? Nessa busca, eu comecei a buscar também livros, estudo e material de outros universos para eu conseguir chegar na coisa mais profunda, mais original. E eis que, nesse processo, eu encontro este livro aqui. Cara, que livro esquisito, né? Mas olha só uma curiosidade. Esse aqui é o Prontuário de Swastika Yoga. Só encontrável em sebos, tá? Um livro que eu não recomendo a leitura, porque é um livro difícil. É um livro bem duro, com conceitos técnicos, com sânscrito, sem muitas ilustrações. Cara, não é um livro fácil. Não é um livro que uma pessoa que está conhecendo yoga agora vai pegar e vai falar, nossa, adorei. Não, você vai ficar perdidão, tá? Então, não recomendo. Mas sabendo de tudo isso que eu falei, se você quiser ler, fica à vontade. E uma curiosidade, este livro é de 1977. Este livro é a terceira edição do Prontuário de Swastika Yoga. Enquanto que este livro aqui, ele é a 46ª edição. Só tem um detalhe, este livro é a evolução deste livro aqui. Olha só que curioso. Então, eis que isso daqui seria uma das primeiras versões da sistematização mais original do que é de fato o Swastika Yoga. Compreende? E quando eu li isso daqui, quando eu li essa maravilha, eu comecei a conectar com vários conceitos que eu já tinha na minha cabeça, várias inquietações que eu tinha na minha cabeça, a profundidade que eu tanto buscava, eu encontrei nesse livro antigo. E, curiosamente, os pontos que eu vou te falar aqui do que eu entendo por yoga com foco em filosofia, eu escrevi eles antes mesmo de encontrar esse livro. E quando eu encontrei esse livro, eu meio que reforcei uma coisa que eu já tinha aqui, tá? Já tinha aqui dentro, assim, parece que isso estava dentro do Swastika Yoga, estava dentro das minhas práticas e de alguma forma eu acessei isso aí por intuição e estava só buscando a resposta, a confirmação, tá? Então, dito isso, contar essa breve história, eu vou te falar aqui totalmente a minha visão. O que eu vou dizer não está exatamente escrito nesse livro, nem no tratado, nem em nenhum outro lugar, tá? Pelo menos não que eu me lembre. Desculpe se estiver, desculpe se eu estiver parecendo que estou fazendo plágio aqui, mas não. O que eu vou te falar aqui, eu literalmente parei, fiquei refletindo, pensando o que seria yoga com foco na filosofia para mim, e vou expor aqui agora para você. Então, primeiro ponto. Eu acho que para você estar praticando yoga com foco na filosofia, você precisa praticar yoga buscando algo além dos benefícios físicos, dos efeitos físicos. Que foi exatamente o que eu fiz ano passado. Quando eu estava fazendo isso, eu não estava buscando yoga. De verdade, sou sincero. Eu vi uma apresentação de yoga, a apresentação que eu vi foi estritamente corporal, eu gostei da coisa corporal, eu deixei de fazer pilates na época, que era o exercício físico que eu estava fazendo, eu sempre fiz alguma coisa. Um dia eu enchi o saco de musculação, de academia, eu larguei, fui pro pilates, fazia pilates e corrida, e aí chegou um momento que eu não quis mais não, eu descobri esse yoga com total enfoque físico, aquilo me chamou a atenção, eu parei de fazer o pilates e fui fazer o yoga como uma atividade física, pura e simples. E comecei a fazer esse negócio todo dia. E eu só queria o benefício físico. Naquele momento, se eu faço um exame de consciência no passado, eu vejo que eu não estava querendo praticar yoga. Na verdade mesmo, eu nem sabia o que diabos era yoga. Eu estava só querendo fazer um exercício físico. Ponto. Simples assim.
Se eu fosse adentrar um pouco mais fundo ainda nesse aspecto, eu te diria o seguinte: yoga com foco na filosofia significa você praticar yoga com foco na busca do samadhi. O que é o samadhi? É um estado de consciência expandida. Se a gente fosse parar para falar sobre isso, seria bastante complexo. E, por vezes, eu explico isso para alguns alunos do que é o samadhi. Eles olham e falam, pô, mas esse negócio nem parece bom, parece uma coisa que está muito além da nossa possibilidade. Será que eu realmente quero isso? E, de verdade, hoje, eu pratico yoga querendo chegar neste samadhi. Sim, nesse estado de consciência expandida. E, às vezes, a gente, com a nossa cabeça de hoje, é difícil a gente visualizar isso, porque é algo que está além da mente, tá? Então, é difícil você explicar mentalmente, logicamente, uma coisa que está além da mente, é algo que está intuicional. Mas esse estado de consciência expandida seria você conseguir enxergar a sua essência. Seria você conseguir enxergar o tanto de condicionamento que você tem e o quanto que isso te limita em N aspectos da sua vida. Então, chegar no Samadhi seria você conseguir compreender a sua essência. Isso é a meta de qualquer modalidade de yoga legítima, tá? Inclusive o nome yoga significa união em sânscrito. E essa união, ela surge exatamente quando você enxerga essa essência, porque quando você enxerga a sua essência, você descobre que essa essência, ela não existe só dentro de você, ela existe dentro de todos os outros seres. Então, ao mergulhar para dentro e enxergar essa essência dentro de você, você começa a perceber que todo mundo tem a mesma essência dentro. E você começa a perceber que não existe você e o outro, somos todos uma coisa só. Daí, yoga, união. Mergulhar para dentro e enxergar que todos nós fazemos parte de um todo. Essa essência, tem pessoas que vão entender isso como uma partícula divina dentro de nós, ou uma partícula de vida, ou o próprio Deus habitando dentro de nós. Não sei qual é a visão que você vai dar para isso. Mas o yoga ele visa exatamente, através de técnicas, simplesmente técnicas, práticas, você sentar e fazer aquele exercício, você depurar, você purificar de tal forma o seu corpo e mente, você se libertar das suas amarras, dos seus condicionamentos a tal ponto que você consiga tirar toda essa dispersão que existe no mundo e encontrar essa essência dentro de você. Eu estou te dizendo isso, eu busquei essa forma de te mostrar exatamente porque eu sou católico. Eu sou um crente em Deus e em Jesus Cristo. E quando eu te falo dessa forma que eu acabei de falar, eu estou tentando te mostrar que é estritamente técnico. Eu não estou tentando encontrar Deus dentro de mim através do yoga, ao invés de ser através da oração ou da crença religiosa, etc. Eu simplesmente estou usando o yoga como uma ferramenta para me distanciar do turbilhão, da dispersão que a vida moderna tem. E através disso me conectar com a minha essência. E na minha essência eu me encontrar com essa elevação espiritual. Tá? É mais ou menos assim que eu enxergo, que eu entendo. Pode ser que um dia eu encontre um jeito melhor de explicar isso. Mas é assim que eu entendo e é por isso mesmo que eu acho que não. Yoga não interfere na religião. Eu tenho religião e eu pratico muito yoga e eu adoro esse negócio. Então, eu acho que para você praticar yoga com foco na filosofia, não necessariamente você precisa estar buscando o samadhi como eu estou, mas você precisa pelo menos estar querendo algo além dos efeitos físicos em si. Ah, André, então se eu praticar yoga para aliviar a minha dor nas costas, aqui a tensão que eu tenho, eu não estou praticando yoga com foco na filosofia? Depende. Você está fazendo yoga só por causa dessa dor? Ou essa dor é uma das coisas que você quer? Porque vai ser muito difícil você querer chegar no samadhi, expandir a consciência, o autoconhecimento, a leveza, enfim, tudo que o yoga pode proporcionar, vai ser muito difícil você alcançar isso se você está com dor nas costas. Então, você precisa resolver a dor nas costas antes. Você precisa resolver o problema de flacidez muscular, se você tiver. Você precisa resolver a questão da falta de flexibilidade, que está acumulada, cheia de tensão no seu corpo. Enfim, tudo isso precisa ser resolvido e o yoga resolve tudo isso.
Acontece que isso são como se fossem pequenos obstáculos que te impedem de fazer o yoga com profundidade. Então, o yoga te ajuda a resolver essas questões e te mostra o caminho. Se você quer só resolver as questões e parar por aí, eu realmente acho que você está subutilizando o yoga. Na minha visão, na minha percepção, isso não é o yoga com foco na filosofia, como eu entendo. Agora, se você quer resolver a dor nas costas, quer resolver a tensão, quer resolver o estresse e seguir numa jornada de autoconhecimento, opa, aí eu acho que sim. Tá certo. Eu também passo por isso, tá? Eu também tenho dias mais estressados, mais ansiosos. Também já tive raríssimas vezes algum momento de insônia na minha vida. É muito raro mesmo depois que comecei a praticar yoga. Enfim, tudo isso faz parte da vida. E quando isso acontece, quando essas dispersões, porque é assim que eu vejo, até a doença, até você ficar doente, resfriado, gripado, até isso é dispersão. Eu vou lá e utilizo sim o yoga, vamos colocar entre aspas, meio que de forma terapêutica para resolver essas questões e seguir na minha jornada. Então eu acho que não tem nada de errado nisso. Isso não invalida o seu esforço em prol da busca do autoconhecimento e do yoga e da profundidade que o yoga pode proporcionar. Mas eu acho que você tem que querer algo além disso. Segundo ponto, você precisa entender que asana faz parte do yoga, mas yoga não é asana. E asana não é yoga. Então veja bem, isso é quase que uma derivação do primeiro ponto. Asanas são as técnicas corporais. E se você faz somente asana, você está fazendo uma partícula muito pequena do que é o yoga. Deixa eu te dar um exemplo prático para isso ficar mais fácil. Eu pratico Swastika Yoga, eu ensino Swastika Yoga. O Swastika Yoga, uma das características dele é que você tem, dentro de uma única prática, 8 tipos diferentes de técnicas. Quais são esses 8 tipos? Mudra, que são gestos que você faz com as suas mãos, gestos reflexológicos, simbólicos e magnéticos. Eles têm a capacidade e o poder de manusear a energia do seu corpo e direcioná-las para uma ou outra região, gerando certos efeitos no seu emocional, nos seus pensamentos, na sua mente. Você tem o Puja, que é um exercício de retribuição energética, onde você faz um processo de mentalização em prol de coisas boas, coisas positivas, quase que um exercício mental de gratidão. Isso muda, isso troca, isso altera a sua vibração mental para algo mais positivo, para algo mais grato, para você enxergar o copo mais cheio, tá? Meio cheio, vamos dizer assim. Você tem os mantras, que são as vocalizações de sons e ultrassons. Ao fazer as vocalizações dos mantras, principalmente o Om, quando você vocaliza esse mantra, você está limpando os seus canais energéticos. Esses canais energéticos limpos são necessários para que você consiga permitir que a energia flua pelo seu corpo e, consequentemente, a prática gere os seus efeitos. Você tem pranayama, que é a expansão da energia através de respiratórios. Olha só que interessante. Você faz o mantra e isso limpa os canais energéticos. Na sequência, você faz a técnica respiratória, e a respiração é uma das formas mais eficientes de aumentar a sua energia, a sua vitalidade, a sua disposição. Agora que os canais estão limpos, você bombeia energia para eles. Então você tem aqui um exercício que aumenta a vitalidade, a disposição e a saúde. Depois você tem o Kriya, que são as técnicas de purificação orgânica. Principal do Swastika Yoga, exercícios de massageamento abdominal, que quando você faz, estimula o peristaltismo, a digestão, a excreção, o retorno venoso e etc., entre outros efeitos. Além disso, essa limpeza orgânica também auxilia no processo, auxilia na prática do asana, que é a próxima parte. O asana são as técnicas corporais. E o objetivo do asana, ele não é barriga de tanquinho. O objetivo do asana, ele é gerar estímulo de glândulas, de plexos nervosos, estímulo na circulação sanguínea, estímulo na circulação da própria energia
dentro do seu corpo, e todo esse processo faz com que alguns efeitos sejam gerados. Entre eles tem sim um grande acréscimo de saúde, vitalidade e disposição. Entre eles existe sim um trabalho de aumentar muito a sua imunidade, a fim de que você não fique doente. Tá? O Kriya e o Asana, o Pranayama, Kriya e Asana são fantásticos para isso. Então tudo isso em conjunto tem um efeito muito forte na sua saúde. Mas perceba, a ideia é conquistar a estabilidade física, e essa estabilidade física permear o seu emocional e o seu mental. Não tem associação direta com ter barriga bonita, com ficar com a cintura fina e etc. Isso vai acontecer? Talvez. Associado a outros fatores, pode ser que aconteça. Mas o objetivo pontual do asana não é esse. Depois, você faz o Yoga Nidra, que é a técnica de descontração, exercício de relaxamento, para você treinar a capacidade de abstrair os sentidos e se desligar do universo lá fora. E por último, você faz a meditação, que é o coroamento da prática, é a coisa mais importante para você alcançar esse estado de consciência expandida. É o que eclode isso, é a meditação. Perceba, uma prática de Swastika Yoga tem 8 tipos diferentes de técnica. Se você fizer somente a parte corporal e disser que é asana, você está fazendo, no caso do Swastika, você está fazendo 1/8 da prática. Você está fazendo uma parcela, uma partícula muito pequena. Então é importante você entender que, para o iniciante, de fato, numa aula de 1 hora, talvez ele faça 30, 40 minutos só de asana. Talvez isso vai ser o ponto principal da aula do iniciante. Agora, conforme você evolui na sua jornada, no seu autoconhecimento, na sua jornada dentro do yoga, você precisa ir alterando essa ordem de importância do asana. Não que ele se torne menos importante, ele sempre será importante. Mas lembre-se, é 1/8. O aluno iniciante, ele se dedica mais ao asana porque ele precisa encontrar essa saúde, essa vitalidade, essa disposição e essa estabilidade física. Depois que ele conquista isso, é importante que pouco a pouco ele vá aumentando a importância das outras coisas na prática dele, do pranayama, da meditação e por aí vai. Então você precisa ter a cabeça de que asana faz parte do yoga, mas asana não é yoga. Essas duas coisas não são sinônimos. Eu acho que isso é essencial para que você pratique yoga com foco na filosofia. Inclusive, eu acho que quando você não trata asana e yoga como sinônimos, você entende melhor o verdadeiro sentido do asana dentro da prática do yoga, que é esse que eu acabei de mencionar aqui para você. E por último, terceiro ponto. Para você praticar yoga com foco em filosofia, você precisa ter a noção, a consciência de que a transformação pessoal, ela faz parte da prática do yoga. Quanto mais você evolui no yoga com foco na filosofia, no autoconhecimento, na expansão de consciência, nas técnicas que são sutis, quanto mais isso acontece, mais você muda a sua forma de pensar e a sua forma de interagir com o mundo à sua volta. É natural esse processo, tá? Quem disse isso? Quem associou comportamento e a prática do yoga pela primeira vez? Patanjali, século 3 a.C., ele escreveu os yamas e niyamas, que são prescrições e proscrições éticas, é o código de ética do yoga. É coisas que você deve fazer e coisas que você não deve fazer. Ah, você não deve agredir, você não deve roubar, você não deve, não deve ter possessividade, não deve mentir, falei esse já. E, enfim, coisas nesse sentido. Então, perceba, parece meio óbvio, parece meio bobo, mas quando você começa a observar esse tipo de coisa, não agressão, verdade, não roubar, não possessividade, quando você começa a observar essas coisas, não apenas densamente falando, não roubar, não vou pegar essa caneta aqui que não é minha e levar para casa, não vou fazer isso. Mas quando você começa a levar esse código de ética para um nível sutil de ser vigilante dos seus pensamentos, de você jamais deixar passar pela sua cabeça uma ideia agressiva, jamais deixar passar pela sua cabeça uma ideia furtiva, você começa a entrar em outro nível de sutileza do autoconhecimento e outro nível de sutileza de transformação pessoal.
você começa a fazer uma mudança profunda, lá da mente para fora. E esse tipo de transformação, ele é de longo prazo. Ele tanto demora para acontecer, como ele também demora para desaparecer. Uma vez que você muda dessa forma profunda, é uma mudança permanente. Você não vai voltar para trás. Você realmente passa a enxergar o mundo à sua volta de uma outra forma. Ora, se você está praticando yoga com foco na filosofia, buscando encontrar essa essência que habita dentro de você, afastando todas as dispersões aqui da sua mente e deixando de se confundir com seus pensamentos, deixando de acreditar que, eu sou ansioso, eu sou estressado. Não, você está assim, mas a sua essência não é assim. Quando você começa a se desapegar dessas amarras e começa a compreender que você é algo que está muito além de todo esse turbilhão, é natural que você passe a se portar de uma forma diferente. Seu comportamento muda. Óbvio, 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 eu sou exímio defensor, não sei se essa palavra, se essa expressão ficou boa, mas eu sou o grande defensor de que você deve fazer essa transformação pessoal dentro da sua individualidade, respeitando seus valores, seus princípios, suas crenças. Então, eu sempre oriento meus alunos de que eu mostro os caminhos, eu explico os porquês, eu tento ao máximo te dar o conhecimento do processo, as técnicas e etc. Mas quem conduz essa mudança é você, é uma coisa íntima, é autoconhecimento, é autopercepção dos seus próprios condicionamentos e alteração daquilo que lhe convém. Sempre respeitando o que você não quer alterar, o que você tem como valor, como crença, como princípios. Isso é seu, isso é individual. Então, é um processo pessoal. Não sou eu que vou ficar te falando o que fazer. É você que vai descobrir. Eu só te mostro o caminho de como fazer isso. E para mim o caminho é o yoga. Em síntese, não tão síntese assim, é isso que eu acredito como sendo um yoga com foco na filosofia. É algo muito além do físico, é algo muito além da barriga de tanquinho. Mas não, é uma jornada profunda de autoconhecimento e transformação pessoal. Eu acredito tanto nisso que virou minha profissão. Larguei o concurso público lá atrás para me tornar instrutor, porque eu vi o impacto disso na minha vida e acredito no impacto que isso pode gerar nas outras pessoas também. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse ponto de vista. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like se você gostou desse vídeo. A gente se vê numa próxima. Até lá!